Você está vendendo como nunca, se esforçando muito, mas você percebe que no final do mês o dinheiro não sobra no seu caixa? Isso é sinal que alguma coisa está errado aí na sua empresa, empreendedor, empresário, e você precisa ter atenção. Hoje eu trouxe aqui para você 4 erros que você pode estar cometendo na sua empresa, que faz com que você não veja o lucro no final do mês. E também vou trazer aqui como é que você faz para você melhorar esses processos dentro da sua empresa, para que você tenha mais lucro e mais escalabilidade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Gisele Parente e hoje nós vamos tratar esse tema tão importante que é o lucro da empresa. Nos meus processos de consultoria, de mentoria, eu vejo muitos empresários e empreendedores que chegam no final do mês e não conseguem ter clareza de quanto lucro teve, de quanto sobrou no caixa, não conseguem enxergar o crescimento da sua empresa. E tudo isso acontece porque cometem 4 erros básicos dentro da gestão da empresa, e é sobre eles que eu quero falar com você hoje. O primeiro erro está relacionado à precificação. Você, dono, dona de empresa, muitas vezes pauta a sua precificação na precificação do concorrente. Então, olha para o produto, para o serviço, olha para o seu concorrente e fala: eu não posso cobrar mais caro porque meu concorrente tem esse valor, meu outro concorrente tem esse valor, e acaba igualando o preço do seu produto ou do seu serviço a uma tabela de mercado. Só que isso compromete a margem de lucro do seu produto ou do seu serviço. Por quê? Porque você tem uma estrutura dentro da sua empresa que você precisa respeitar. Ou seja, você tem seus custos fixos, você tem seus custos variáveis. Será que a sua estrutura hoje ela é similar à estrutura do seu concorrente para você equiparar os valores que você cobra? O segundo ponto aqui é você escolher trabalhar com produtos ou serviços que não são lucrativos. Por você não ter uma estrutura de precificação muito clara, você acaba escalando produtos que têm uma margem muito baixa ou muitas vezes até tem uma margem negativa para o seu negócio. Isso pode acontecer desde que você tenha clareza que isso está acontecendo e que exista uma estratégia por detrás da comercialização desse produto ou serviço. Por exemplo, muitas empresas escolhem vender produtos ou serviços que têm uma margem muito baixa ou uma margem praticamente nula. Para quê? Para escalar produtos ou serviços que tenham uma margem muito grande. Então, isso é uma visão estratégica do negócio. Se no seu caso você utiliza a venda desses produtos ou serviços como estratégia de crescimento, muito bem. Agora, se você vende produtos e serviços com margem muito baixa ou praticamente nula, sem nenhuma estratégia atrelada a essa venda, muito cuidado com a sua margem de lucro lá no final do mês. Um terceiro ponto aqui é o crescimento não estruturado da empresa. Ou seja, você, empresário empreendedor, você começa a crescer muito o seu negócio e você percebe que mesmo com o crescimento do seu negócio, não sobra mais aquele valor que sobrava antes na sua conta. E o que você não percebe é que quando você começou a crescer, você contratou mais um colaborador, você contratou um sistema, você investiu em alguma coisa dentro da sua empresa e tudo isso foi de uma forma não planejada, sem olhar para a estrutura do seu negócio, e isso também pode estar comprometendo o teu lucro lá no final do mês. Um quarto ponto aqui, que eu vejo muito nos meus clientes de consultoria e mentoria, é o não fechamento mensal da sua empresa. Empreendedor, empresário, tenha consciência de que é fundamental que mensalmente você faça um fechamento. Então, faça o fechamento do dia 1 até o dia 30 ou do dia 1 até o dia 31 da sua empresa. Quanto você vendeu? Qual foi a sua receita?
Quais são seus custos fixos? Quais são seus custos variáveis? Qual é a sua margem? Lá no final do mês, quanto sobra para você no final do mês? Se você não tem essa visão clara do seu negócio, fica difícil você controlar o crescimento. E agora eu quero contar para você, então, como é que você faz para resolver cada um desses problemas, para evitar que esses erros aconteçam dentro da sua empresa. Mas antes disso, se você precisa de uma ação imediata aí na sua empresa, eu convido você a vir conhecer o programa de consultoria Visão e Ação. É o programa de consultoria que nós temos aqui na Lotus, onde eu vou sentar com você, vou fazer um diagnóstico completo da sua empresa e juntos nós vamos construir um plano de ação para os próximos 60 dias dentro da sua empresa. Tudo isso de uma forma rápida e objetiva para resolver pontualmente problemas que estão impedindo o crescimento do seu negócio. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, clique no link aqui embaixo e venha falar com um dos nossos consultores. Gisele, mas como resolver esses problemas dentro da minha empresa? Bom, primeiro problema aqui que eu falei, primeiro erro, precificação. Você precisa criar uma estrutura de precificação para sua empresa. Então, você precisa saber quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis que você tem, para você poder compor o preço do seu produto ou do seu serviço de maneira adequada para o seu negócio. Depois que você fez isso, você precisa avaliar qual é o valor do seu concorrente. Então, você tem o seu preço e o preço do seu concorrente. E você verifica, puxa, está muito fora meu preço está muito mais alto, Gisele, o que eu faço? Então, você precisa olhar para a sua estrutura interna e ver o que você pode fazer de melhoria, de redução, para que você atue no mercado de forma competitiva com seu concorrente. Não cheguei no valor, Gisele, o que eu faço? Entenda quais são os diferenciais do seu produto ou serviço. Será que você está comparando laranja com laranja, banana com banana? Ou será que você está comparando um Fusca com uma Ferrari? Presta bastante atenção. Se você tem um produto que é similar ao do mercado que você está fazendo essa comparação de preço, tá? Segundo ponto aqui, que é você trabalhar com produtos com margem zero, com margem negativa ou com uma margem muito pequena. Só devem ser utilizados, como eu disse anteriormente, se for de forma estratégica. Busque negociar com seus parceiros, com seus fornecedores, para que você aumente um pouco a margem desse produto, se ela estiver negativa, para que você trabalhe pelo menos empatando, não tirando dinheiro do bolso para escalar o seu negócio. Terceiro ponto aqui é você ter um controle financeiro mínimo, aonde você sabe exatamente seus custos fixos, seus custos variáveis, para que você veja qual que é a margem que você tem de lucro em cada produto, qual é a lucratividade que você tem na sua empresa como um todo no final do mês, e você entenda, a sua empresa cresceu? Cresceu, ótimo. O volume está alto, né? As equipes já estão sobrecarregadas. O que eu posso fazer? Analise os números da sua empresa, para que você entenda aonde é melhor investir. Será que eu contrato, por exemplo, um software para otimizar processos? Ou será que eu contrato mais pessoas? Eu tenho bons processos dentro da minha empresa que tornam a minha equipe produtiva? Ou cada um faz muitas coisas repetidas e isso faz com que eu não tenha uma eficiência dentro da minha empresa e tenha que ter mais pessoas trabalhando? Então, avalie o cenário da sua empresa antes de contratar pessoas, antes de contratar sistemas, para verificar quais são as melhores soluções que vão potencializar o crescimento do teu negócio, mas também potencializar a lucratividade do seu negócio. Não dá para você olhar só para indicador de faturamento.
Você precisa acompanhar mês a mês qual é a lucratividade do seu negócio. E por último, você precisa acompanhar também, mês após mês, o fechamento da sua empresa. Você precisa olhar quanto você tem de custo fixo por mês, quanto está variando o seu custo, qual que é a sua receita, qual que é o seu faturamento. Faz sentido o seu custo variável com a sua receita? Faz sentido o seu custo variável com o seu faturamento? Qual que é o lucro mensal da sua empresa? Para você entender se o seu negócio ele está crescendo ou se o seu negócio está reduzindo. Tá bom? Agora, se você precisa realmente aprender como ter